Assim, dentro de mim não tinha uma felicidade. E eu pensava, eu só vou ser feliz se eu fizer essa cirurgia. Olha! E aí eu estava lutando com isso. Foi quando eu voltei para o Brasil. Passei 1 ano e 6 meses só na Itália. Onde que haveria essa possibilidade de você fazer uma cirurgia de mudança de sexo? Lá na Itália mesmo? Eu teria que fazer na Itália. Eu pretendia fazer na Suíça, porque seria bem mais prático, mesmo que eu tivesse que pagar. No Brasil eu já conseguiria, mas eu teria que enfrentar uma fila, passar por psicólogos, né? Ia ter todo um procedimento, mais ou menos duraria uns 2 anos para mim conseguir. Mas eu voltei para o Brasil. Antes de fazer a cirurgia, eu sabia que a cirurgia era delicada e dura mais ou menos umas 8 horas uma cirurgia dessa. E aí eu queria visitar minha mãe antes de fazer a cirurgia. Porque algo dentro de mim dizia assim, tu pode não voltar da sala de cirurgia mais. Eu fico imaginando essa situação, Adalberto. Você diante de uma decisão marcante na sua vida, sem ter que esperar tanto tempo, né? Como aqui no Brasil você teria que esperar uns 2 anos, pelo menos. Por aí. Mas lá era só você ter o dinheiro e você faria essa cirurgia. Ela estava à sua disposição. Com certeza. Ao seu alcance. Estava assim. E aí você fala, bom, vou primeiro ver minha mãe, vou lá. Você já tinha dividido com a sua família essa vontade que você tinha ou não? A partir daí eu comecei a dividir. Comecei a falar com meu irmão, aí falei com essa minha irmã também. Aí quando ela ficou sabendo, ela ficou em desespero. É uma mulher de muita oração, essa minha irmã. Ela começou a falar onde ela congrega lá na igreja lá em Boa Vista, ela começou a falar com as irmãs no círculo de oração. E aí elas começaram a orar, elas chorando, chegou com uma das irmãs lá, irmã, pelo amor de Deus, o meu irmão quer fazer uma cirurgia, explicou a situação, né? E aí elas, vamos orar para Deus impedir. E elas começaram a orar. E ela pedia oração ela falou, onde ela chegava, na igreja que ela pregava, ela pedia oração. E eles começaram a orar. Ela orava lá, os meus irmãos oravam em Santarém. E todos os meus irmãos começaram a orar por mim. Na verdade, toda a minha família começou a orar por mim. Olha, fizeram um círculo de oração. Bonita isso, né? Todos começaram a orar. Toda em prol de todos. Puxa vida. E aí você veio para o Brasil, encontrou sua mãe? Vim para o Brasil, gastei todo o dinheiro que eu tinha, que dava para comprar uma casa, um carrinho, alguma coisa. Gastei nas orgias, ainda me diverti muito. E aí a minha mãe adoeceu. Minha mãe teve uma pneumonia muito forte. Eu ainda estava em Manaus. Eu cheguei, porque eu morava mesmo em Manaus. Então, quando eu saí vim da Europa, eu fiquei em Manaus por um tempo, até ir em Santarém, onde a minha mãe mora. Ah, tá. Minha irmã ligou para mim, mano, nossa mãe está muito mal. E eu não sei te dizer se ela vai resistir, porque ela já está mesmo tossindo muito, já está escarrando sangue. E eu fiquei preocupado. Quando ela falou isso, eu deixei tudo e fui para vê-la, né? E quando eu cheguei em Santarém, que eu vi minha mãe muito mal mesmo, eu fiquei preocupado. Sentei com a minha mãe, contei o que ia acontecer, falei da minha decisão. E quando eu falei isso para ela, ela ficou um pouco preocupada, mas não foi uma surpresa, porque até então ela já havia me assumido, já me respeitava pelas minhas decisões. Minha mãe sempre foi uma mãe muito guerreira, que me amou muito, independente de qualquer situação. E ela não tinha o que fazer, não tinha como questionar. Só me disse que bom, meu filho, se você fosse feliz assim, tudo bem. Desculpa. E aí eu estava decidido a fazer. Então, quando eu queria só ouvir isso da minha mãe. Quando eu consegui ouvir, eu disse, então agora, mãe, vou voltar. Pronto. Eu estou pronto, vou voltar para fazer a cirurgia. Determinado dessa forma como você está dizendo para a gente, preso dentro desse mundo da prostituição, o que foi que aconteceu? Que milagre que Deus operou na sua vida, que fez uma transformação de 180 graus? Qual foi o ponto da virada na sua história? Aí, nesse período, meu irmão já sabia de tudo. E aí meu irmão chegou para conversar comigo. E eu falei para ele da minha decisão. Nesse dia, ele sentou comigo, assim como nós estamos, e ele disse, mano, não posso falar com você? Eu posso te chamar? Porque até então não permitia que ninguém me chamasse pelo meu nome mesmo. Eu queria que chamasse pelo nome fantasia. E aí ele chegou e perguntou para mim o que eu pretendia fazer. E eu falei para ele que eu ia fazer a cirurgia. E ele olhou para mim, ele estava em jejum e oração. Você sabia disso? Não, de maneira nenhuma. A minha mãe só dizia assim, teu irmão está muito magrinho, né? Depois que ele entrou na igreja, ele está muito magrinho. Porque assim, minha mãe é de uma denominação e ele é de outra. Mas assim,
eu entendia que ela se preocupava pela saúde dele, né? Mas ele estava em jejum e oração. Por você? Por mim. Meu. E aí, quando ele falou comigo todas as vezes eles falavam, quando eu voltava de viagem, que eu ia lá visitar no Natal, Ano Novo, eles falavam para mim de Deus. Mas assim, sabe quando entra aqui e sai por aqui? Eu me ignorava completamente. Deixava eles falando às vezes sozinho, ia embora. Mas esse dia foi diferente. Esse dia, quando ele falou para mim, e aí eu decidi, né, falei para ele o que eu ia fazer, só que antes de eu conversar com ele, eu tive um sonho. Eu sonhei, eu tive um sonho não, um pesadelo. Eu tive um pesadelo e a minha mãe também teve um pesadelo. O pesadelo dela foi muito mais forte e quando ela me acordou falando do pesadelo dela, eu entendi que tinha alguma coisa errada e que eu não tinha que fazer essa viagem. Deus começou ali a trabalhar na minha vida. Quero só relembrar que antes de acontecer isso, antes de eu vir de Manaus, eu passei uma decepção muito grande em questão de amizade, a vida mesmo, no caso, relacionamento, que eu vivi com uma pessoa há 10 anos. E aí eu senti que eu estava só no mundo, só mesmo. E aí eu sentei no apartamento que eu morava ali em Manaus e eu escrevi uma carta para Jesus. E eu falei para Jesus assim, Senhor, se o Senhor realmente existe aí no céu, se o Senhor está aqui conosco também, me tira dessa situação, eu não aguento mais. Eu passei por um momento difícil e eu procurava os amigos, as pessoas que diziam que me amavam naquela situação e elas sumiram. Quando eu mais precisei, ninguém apareceu. Exceto um irmão meu que infelizmente não está mais conosco, ele chegou a falecer, o Joelson. Ele foi o único que apareceu lá comigo. Os que eu queria que estivessem lá mesmo não estavam e eu percebi que não tinha amor de verdade, nem amizade. E eu escrevi uma carta para Jesus, para ele me tirar daquela situação. Aí eu acredito que Jesus só esperou o momento de eu falar isso para ele. Abrir a porta. E eu tinha uma janelinha no meu apartamento que eu abri essa janela, que eu olhei para o céu assim, eu falei, tenho certeza que Deus me ouviu. Aquele momento tudo começou a mudar muito rápido, de forma muito rápida, foi quando eu cheguei até minha mãe. E aí, sentada agora com meu irmão, falando do que eu ia fazer, que era a cirurgia, ele olhou para mim com um sorriso no rosto. Ele falou, mas eu posso te falar uma verdade, mano? Tu me permite? Eu disse, pode falar, mano. Ele disse, mano, não é isso que Deus quer para ti. Deus quer algo diferente para ti. Ele quer te dar uma família. Deus quer te fazer o que você é mesmo. Você é um homem, a imagem e semelhança de Deus. E aí ele citou lá Levítico 22, 18, que diz que um homem não te deitarás como se fosse mulher, porque é abominação ao Senhor. Eu nunca tinha ouvido essa passagem, não tinha visto. Eu falei, está escrito na Bíblia isso? Ele disse, tá, mano, está aqui, está escrito. O homem deitar com outro homem não pode, é abominação ao Senhor. Deus não se agrada, mano. E aquilo começou, então, a pesar. E eu falei, mas, mano, não tem jeito, como assim? Como é que eu posso lutar contra esse sentimento? E a gente começou a conversar ali, foram um pouco tempo. E ele me contou, ele falou assim, mano, tu já me viu, tu já olhou pro meu corpo, não tem jeito, não tem como eu voltar atrás. E ele disse assim, vou te contar uma história, vou te contar a história de Lázaro. E ele me contou a história de Lázaro. Quando ele terminou de me contar a história de Lázaro, aquele homem que já tinha morrido há 4 dias, e que Jesus voltou e o ressuscitou, ele falou, e agora, mano? Em que tu acredita? Em que tu pensa sobre essa história? Eu falei assim, bom, mano, pra mim, não tem mais jeito, mano, assim, porque olha a situação. Ele me fez uma pergunta, na verdade. O que tu acha, mano, que Deus pode fazer na tua vida? Ele pode fazer você voltar à imagem e semelhança de Deus, como Ele te fez, ou ressuscitar um morto que já tem 4 dias que está ali. Te pegou. Ele me fez uma pergunta. E quando ele fez essa pergunta, eu sem conhecimento nenhum, eu disse, bom, mano, o morto já era. Morreu, já tem 4 dias, já está ali, né, se decompondo. Mas para mim, eu estou com vida, eu creio que tem solução. Ele falou, pois é, mas Deus faz os dois. Olha. Deus, Ele te traz a ser quem Ele quer que você seja, e Ele ressuscita o cadáver ainda ali que já está 4 dias morto. Quando Ele falou isso, eu disse, mano, Deus pode fazer isso? Ele disse, pode, muito mais. Amém. Foi o suficiente. Puxa vida. Quando ele falou isso, ele foi embora, caiu a ficha. Eu corri para o banheiro, comecei a chorar. E veio sobre mim algo sobrenatural. Joel 2,12. Arrependei-vos a mim, e isso com plantos, com choro e com jejum. Eu fiquei 3 dias sem comer e sem beber. Eu imagino. A fome me passou. Eu nunca ouvi falar em jejum, não sabia nem o que significava jejum. Mas eu fiquei 3 dias sem comer.
Olha só. E a partir uma daí... transformação, porque quando Deus opera, é como uma faca, né? Que entra e ela corta dos dois lados e ela vai e faz uma transformação. Que momento mais sagrado esse, que momento Foi santo, maravilhoso. Um momento de uma transformação de alma de uma pessoa. Que coisa linda isso. Foi lindo. Olha, Adalberto, infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas eu quero que resumidamente você fale para a gente hoje qual é a situação da sua vida. Eu estou vendo uma aliança aí na sua mão. Sim. O que essa aliança está fazendo aí? Essa aliança é um presente de Deus, né? Agora, então, a obra que Deus começa, Ele termina. E aí, a partir daí, eu continuei no caminho, depois que eu entreguei minha vida ao Senhor, houve, então, aí alguma dificuldade, o caminho estreito, né, que Deus nos leva. E eu pedi para Deus, então, uma esposa, porque eu não tinha que caminhar sozinha, tinha que, de alguma forma, ter alguém do meu lado. Apesar que eu achava que ia ser como o Paulo, achei que ia ficar sozinho. Mas, então, eu conheci minha esposa maravilhosa que Deus me deu, Cristiane. Olha. E aí, eu já estou casado com ela há 6 anos. Tenho 3 filhas lindas. Que coisa uma foi de linda. presente, Olha uma já só. veio prontinha. Como que é o nome delas? A mais velha é a Juliana. Juliana. Tenho a Anabela, que é do meio, e a minha caçulinha, que é a Manuela Cristina. Vida. Um beijo muito grande para essas suas 4 mulheres. Verdade. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Amém, obrigada. Puxa vida, que história maravilhosa. A gente tem então aquele momento das nossas perguntas rapidinhas aqui no programa. E eu gostaria que você falasse para a gente um sentimento constante que você carrega hoje no seu coração. O sentimento seria uma gratidão a Deus por tudo que Ele fez por mim. Eu sempre tenho esse sentimento. Casamento. Casamento? Presente de Deus. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Olha, o abraço, são muitos abraços. Muitos. São muitos. Como uma família é muito grande, é verdade. eu não posso direcionar esse abraço para uma pessoa. Esse abraço vai para toda a minha família. Amém. Toda a minha família, para os meus amigos, para lá na escola adventista onde eu trabalho agora, para a minha coordenadora Rogelma, né? Para todos os meus amigos e equipe. E também esse abraço e um beijo mais demorado vai para minha esposa, porque ela merece. Ela tem cuidado muito bem de mim. E um versículo bíblico que te dá força e te acompanha? Salmo 40. O que diz lá? Respirei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim. Tirou-me de um poço de lama, de um tremendal de lama, firmou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Colocou no meus lábios um novo cântico, o hino e louvor ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão ao Senhor. Amém. Que versículo maravilhoso. Deus seja louvado. Deus te colocou em pé na vida para você ser uma testemunha, para você ser um discípulo do amor, do poder transformador de Deus. Amém. Que Deus continue te usando, Adalberto, para Obrigado. mostrar o caminho e ser uma luz para tantas outras pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço. E nós terminamos por aqui o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, felizes por esse testemunho tão impressionante. E como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.